A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, Pastor Sérgio, conforme combinamos, estou enviando esse vídeo para você no dia de hoje, domingo, 22 de março de 2020, em razão de não podermos estar nos reunindo na nossa igreja, na comunhão dos santos, algo que é tão precioso para nós, não é? Algo que é tão especial para a família de Deus, estarmos reunidos, principalmente aos domingos, compartilhando a palavra, adorando, louvando, estando em comunhão uns com os outros. Isso para nós é muito precioso, mas no momento não é possível. Então nós estamos buscando meios de levar a palavra de Deus até você, levar uma meditação vinda do coração de Deus para o seu coração. O texto que o Senhor me direcionou para hoje está lá em Mateus capítulo 4, do verso 12 ao verso 17, que eu quero compartilhar com você agora. Diz assim o texto: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como falei inicialmente, hoje todos nós estamos confinados em nossas casas, na medida do possível, não é? Estamos nos preservando, porque o mundo atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história, por conta dessa pandemia do coronavírus que tem se alastrado pelo mundo todo. Todos os dias recebemos notícias cada vez mais preocupantes acerca dessa pandemia. Aqui, como em outros países, principalmente Itália, Espanha, Irã, muitas pessoas estão morrendo. Na verdade, notícias ruins têm sido uma constante no mundo e já faz tempo. Todos os dias, quando entramos nas redes sociais ou acompanhamos o noticiário pela internet ou TV, nos deparamos com morte, estupro, assassinato, corrupção, pedofilia, miséria, guerras, rumores de guerras. E por aí vai. O mundo quase sempre só nos traz notícias terríveis. O problema é que nós, servos de Jesus Cristo, estamos mais ligados e conectados nessas notícias ruins do que nas boas notícias que o Evangelho nos traz. Logo pela manhã, ao invés de abrirmos a nossa Bíblia, conversarmos com o Senhor, recebendo dele as boas novas, palavras de alento, de encorajamento, preferimos nos conectar e, como esponjas, absorver as notícias desalentadoras que o mundo, onde a Bíblia diz jaz o maligno, nos traz. E por isso desanimamos, nos assustamos, perdemos as forças e a coragem. Se não cuidarmos, vamos nos tornar um povo que não vê mais a luz, pois anda em trevas. Quando Jesus começa seu ministério, o povo andava em trevas, inclusive os religiosos de sua época. Por isso, Jesus trouxe boas notícias de esperança e salvação para um povo que andava em trevas absolutas. Hoje, devemos crer e anunciar as boas notícias do reino de Deus. E a maior delas, sem dúvida nenhuma, é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Devemos mostrar que nós andamos na luz. As notícias do reino de Deus é o título da mensagem de hoje. E eu tenho 3 notícias maravilhosas para você, que eu tenho certeza que você sabe, que você conhece. Mas muitas vezes nós não relemos essa notícia. Muitas vezes nós não atualizamos essa notícia no nosso coração. A primeira grande notícia do reino de Deus é que Jesus é bom. Jesus é bom. Não há dúvida, a palavra diz o quanto o Senhor é misericordioso, quanto Ele é piedoso, quanto Ele é amoroso. Em Atos capítulo 10, verso 37 a 39, encontramos essa palavra. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia,
começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual, presta atenção agora, andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Esse contexto está ali na conversa de Pedro com Cornélio, seus amigos, parentes. Cornélio estava em sua casa, para onde Pedro foi direcionado por Deus, porque as pessoas queriam ouvir boas novas acerca do Cristo de Deus. Ali havia muitos parentes de Cornélio, muitos amigos, e Cornélio era um homem justo, era um centurião, era um homem temente a Deus. Mas eles ansiavam por boas notícias, notícias encorajadoras, notícias que renovassem a sua fé, notícias que os fizessem alcançar a salvação do Messias. E essa boa notícia é: Jesus é bom. No mundo tão difícil, no mundo tão egoísta, no mundo tão cruel, Jesus é bom. Jesus faz o bem. E o próprio texto diz: o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. O testemunho que Pedro dá acerca de Cristo fala da sua bondade, fala de como Jesus era como pessoa, como Jesus agia com relação às vidas, qual era o comportamento do Senhor. Não havia maldade no coração do Senhor Jesus Cristo. Não havia nenhum sentimento, nenhum pensamento de fazer mal ao outro. Muito pelo contrário. Tudo o que Jesus fez foi abençoar as vidas. Tudo o que Jesus fez foi para que as pessoas tivessem esperança, tivessem salvação. O Senhor fez muitos atos de bondade, atos miraculosos, inclusive, atos que levaram pessoas à cura, levaram pessoas à ressurreição. Jesus abençoou famílias, Jesus abençoou crianças, Jesus abençoou o enfermo, Jesus abençoou o necessitado. Jesus abençoou, porque Ele era bom, porque Ele é bom. Lendo os evangelhos, nós podemos ver que o testemunho de Pedro é verdadeiro. Por quê? Porque Jesus demonstrou na prática a bondade do seu coração. Jesus demonstrou amor pelas vidas e fez isso de várias formas, em vários momentos. O que um dos textos que mais me chama a atenção, que mais me impressiona nessa bondade do Senhor, nessa misericórdia, é quando ele está sendo crucificado e olhando para aqueles homens que estavam o maltratando, crucificando, homens cruéis. Jesus pede: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, não havia maldade em seu coração. Não havia lugar para outro sentimento que não fosse a bondade, a misericórdia, o amor. Ele curou enfermos, ele libertou cativos, ele ressuscitou mortos, ele deu pão ao faminto, ele acolheu o necessitado. Se você ler os evangelhos, você vai ver quantos atos de bondade o nosso Senhor praticou. Então, uma grande notícia hoje: Jesus é bom, existe esperança para o mundo, existe esperança para as nações, existe esperança para mim e para você, porque Jesus é maravilhoso, Ele é compassivo, Ele é perdoador. A bondade do Senhor abarca muitos sentimentos, muitas outras atitudes, mas eu quero dizer para você hoje: Jesus é bom. Ele se preocupa com você, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele não te deixa faltar o pão de cada dia, Ele nos assiste nas nossas necessidades, Ele nos assiste nas nossas lutas, Ele é aquele que está sempre presente através do Santo Espírito, abençoando as vidas, abençoando as nações, e mesmo quando Ele age de uma forma corretiva, de uma forma mais dura, é por amor. É como um pai que se preocupa com seu filho, é como uma mãe que se preocupa com sua filha. Às vezes, como pais, temos que ser duros, não é? Para que os nossos filhos aprendam, para que nossos filhos corrijam seus maus caminhos, para que eles sejam pessoas de bom caráter, para que eles encontrem o caminho da salvação. Às vezes é preciso ser um pouco duro. E quando o Senhor Ele é duro porque Ele nos ama, porque Ele quer ver a nossa correção. Mas eu quero perguntar a você:
O que o Senhor pode fazer por você hoje? O que você está precisando hoje do Senhor? Clame ao Senhor, clame a Jesus, porque na sua infinita bondade, Ele vai te socorrer. Na sua infinita misericórdia, Ele vai chegar junto de você. Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar a superar qualquer momento difícil que você esteja passando pela sua vida. Talvez agora existam pessoas confinadas em suas casas, angustiadas, preocupadas, com medo de contrair esse vírus, com medo de que alguém do seu círculo familiar, da igreja, de amigos, contraia. Talvez haja pessoas que estão aí chorando pelos que estão morrendo. Saiba, Jesus é bom. Jesus é bom. Ele continua sendo bom. Ele não pode deixar de ser bom, porque a bondade é um dos atributos do Senhor. Então, neste momento que você está vendo esse vídeo, se você está passando por algum momento difícil, clame ao Senhor. Ele pode te ajudar, porque verdadeiramente o nosso Senhor é bom. Mas a segunda grande notícia que eu trago do reino de Deus para você é que Jesus nos salva. A bondade dele não se estende e não se aplica e não opera apenas nas coisas dessa vida, mas principalmente na vida futura, na vida vindoura. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A bondade do Senhor, ela transcende as nossas necessidades emocionais ou físicas. Ele deu a vida pela nossa vida. Foi necessário que ele morresse, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Nós estamos vivendo numa sociedade tão difícil, tão individualista, tão egoísta, tão materialista, onde ninguém coloca o outro em primeiro lugar, mas Jesus nos colocou em primeiro lugar. Jesus olhou para nós, viu a nossa miséria espiritual, viu como nós estávamos longe do Pai. E ele aceitou o desafio de Deus. Ele deixou seu trono de majestade e de glória. Ele encarnou como homem, sofreu, padeceu. A história não mente, a história está aí, para quem quiser ver. E ele fez tudo isso para nos salvar. Ele fez tudo isso porque ele é bom. Ele fez tudo isso porque ele nos ama. Então, em nome de Jesus Cristo, que hoje, neste dia, você olhe para o Senhor. Você seja grato pela sua salvação. Que hoje você olhe para Jesus de uma forma diferente, vendo não só a sua bondade em relação às coisas desta vida, mas vendo que a bondade dele se estende para além desta vida, porque ele veio para nos dar salvação. Mas é preciso crer e confessar Jesus. É preciso recebê-lo como Senhor com arrependimento e abandono dos pecados. E você que já fez isso na sua vida, é preciso perseverar. É preciso que você persevere em buscar ao Senhor, em conhecer ao Senhor. Como diz Oséias, não basta apenas conhecer, precisa prosseguir e conhecer. Precisamos nos aprofundar na pessoa de Jesus, para cada vez conhecê-lo melhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que morreu, que pagou uma dívida impagável. Eu não tinha como pagar a dívida pelos meus pecados. Você não tinha como pagar as dívidas, como ainda nós não temos. Mas o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos amparado, porque Ele quer que nós cheguemos aos céus. Ele quer que o nosso nome esteja no livro da vida. Ele quer passar a eternidade ao nosso lado. Por isso é uma grande notícia. Alguém veio para nos salvar. Alguém que é bom, que é misericordioso, que nos ama. Ele morreu para nos salvar. Quem está disposto a morrer por alguém? Para salvar esse alguém? Talvez muito poucas pessoas. Mas Jesus, ele se dispôs a morrer para pagar uma dívida que não era dele. A Bíblia diz que nós éramos inimigos do Senhor e mesmo assim ele nos amou, mesmo assim ele morreu por nós. Então, em nome de Jesus, hoje pare e pense. Pense na sua salvação. Pense que Jesus morreu por você. Se você ainda não fez uma decisão por Jesus,
ainda não o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, ainda há tempo. O Senhor está nos dando tempo, o Senhor está nos avisando, mas o Senhor está nos dando tempo para consertarmos a nossa vida, para seguirmos em frente com o Senhor, para não desistirmos dele, para renunciarmos às coisas dessa vida, deixarmos tudo nessa vida em segundo plano, para que a gente possa abraçar essa salvação, para que a gente possa receber, para que a gente possa com a nossa boca confessar Jesus como nosso Salvador e no nosso coração crermos que de fato Ele é, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Se eu confessar assim, se eu agir assim, a minha vida vai nesse sentido e eu vou viver em busca da salvação, para confirmar a minha salvação. Paulo diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então não é só aceitar, não é só confessar e crer, mas é perseverar nessa fé. É não abandonar essa fé. É saber que o Senhor Jesus está pronto para nos receber. É saber que o Senhor Jesus, Ele nos ama profundamente. E Ele quer que na nossa vida se cumpra o seu propósito. Jó diz que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. E eu costumo dizer que o único que pode frustrar o plano de Deus somos nós mesmos. Quando nós não aceitamos, quando nós não desejamos que os planos dele se completem em nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Vamos usar esse livre-arbítrio para nos aproximarmos de Jesus, para recebê-lo. Não só em momentos difíceis como nós estamos passando agora. Não só por isso, mas acima de tudo isso, porque Jesus é maravilhoso, Ele nos ama. Ele fez algo por nós que ninguém seria capaz de fazer. O santo pelos pecadores, o justo pelos injustos. Se não fosse assim, nós não teríamos salvação. Então pense nessa grande notícia do reino de Deus. Jesus salva, Jesus perdoa os pecados, Jesus nos santifica, Jesus transforma o nosso caráter, Jesus transforma as nossas emoções, Jesus transforma as nossas prioridades, Jesus transforma a nossa mente, porque salvação é transformação. Salvação é transformação de mentes, é a metanoia, é nós pensarmos de maneira diferente e pensarmos agora exclusivamente no Senhor Jesus e naquilo que Ele fez pela nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, ouvindo, em nome de Jesus, creia, confesse com a sua boca que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, creia no seu coração, para que o Senhor Jesus possa entrar na tua vida e possa fazer a transformação que Ele precisa. Ele já entrou na minha vida, mas eu preciso perseverar. Ele já entrou na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas você precisa perseverar. Você precisa crer nessa notícia maravilhosa. Você precisa se alegrar com essa notícia tremenda do reino dos céus. Jesus salva. Jesus é poderoso para perdoar pecados. Jesus é poderoso para anular a nossa dívida. Ele é poderoso para comprar a nossa dívida e nos livrar das mãos do diabo e nos trazer das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que teria notícia maior do que essa? Notícia mais encorajadora do que essa? Saber que há um Deus pela nossa vida, que é um Senhor cuidando de todas as coisas. Mas eu preciso crer, eu preciso perseverar e eu preciso buscar. Ele mesmo diz, lá em Lucas 13:3, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se arrependa dos seus maus caminhos. Peça perdão ao Senhor, porque Ele é o Salvador da tua vida. A terceira e última grande notícia que eu quero trazer para você hoje é que Jesus virá nos buscar. Jesus é bom, Jesus salva, e Ele vai vir buscar o seu povo. Há um texto fantástico, maravilhoso, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Preste atenção, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Não se turbe o vosso coração é uma palavra de conforto e tranquilidade, que nos remete à nossa fé. Não se turbe o vosso coração, querido. Jesus está cuidando de tudo. Jesus vem nos buscar. A palavra de Deus diz que nós somos aqui peregrinos e forasteiros. A nossa terra não é esta. Somos brasileiros, amamos a nossa pátria, a nossa nação, mas nós não somos daqui. Esse não é o nosso endereço final. Não, muito pelo contrário. Então tranquilize o seu coração. Não se turbe. Não se agite, não se angustie. Creia em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque é preciso a fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé para que Jesus Cristo opere na minha vida, para que eu tenha os benefícios do reino. E um deles é a paz que excede todo entendimento. Não sei se nesse momento você está angustiado por causa das notícias do mundo, mas a palavra diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Não se turbe, não se perturbe. Deus é com você. Deus é contigo. Deus está na tua casa. O sangue do Cordeiro está aspergido nos umbrais da tua porta, da minha porta. Deus é conosco. Façamos a nossa parte, que é crer. Não se turbe o vosso coração. Palavra de conforto, palavra de tranquilidade, que aquieta o nosso coração, que apacenta o nosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, palavra de fé, de encorajamento. Creia. Precisamos de fé, precisamos crer no Senhor. E ele completa: na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Jesus não mente, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Não há nele erro nem sombra de variação, diz a Bíblia. Então creia nesse Deus maravilhoso. Creia, porque em seguida ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É promessa. É promessa de Deus. Será alcançada por aqueles que creem no seu nome, aqueles que renderam a sua vida a Jesus Cristo, aqueles que vivem segundo a palavra, aqueles que amam a Cristo. E amar a Cristo não é só dizer: olha, eu amo Jesus. Não, no Evangelho de João ele nos ensina em vários momentos. Quem ama o Senhor obedece a sua palavra. Quem ama o Senhor segue os seus ensinamentos. Quem ama o Senhor não se governa pelo seu próprio coração, mas deixa que o Senhor governe o coração. Essa promessa, virei outra vez, é uma grande notícia. Jesus virá buscar os fiéis da terra, diz a Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para você: os tempos estão findos. Tudo está se apertando, se afunilando. É só você olhar a sociedade, é só você olhar os elementos da natureza, é só você olhar tudo à tua volta. Tudo indica uma profunda mudança nesse mundo. E não será para melhor, deixe que eu lhe diga isso. Não, porque o anticristo não vai trazer nada de melhor para a terra. O governo de Satanás a ser implementado no governo do anticristo, em nada vai beneficiar a sua vida. Muito pelo contrário. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que perseverar na nossa salvação, para que quando a trombeta soar, para quando os anjos do Senhor vierem fazer a grande ceifa, nós estejamos preparados para a grande ceifa. Para ouvir a trombeta de Deus soar. E como o apóstolo Paulo ensina, no abrir e fechar de olhos, sermos transformados, sermos elevados aos céus. Ou no dia da nossa morte, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte não tem poder sobre o Senhor, a morte não tem poder sobre a nossa vida. Eu falo a morte espiritual, porque a física, muitos de nós vão passar até que o Senhor Jesus venha. Mas eu me refiro à segunda morte, que é a eterna separação de Deus. Porque não há outro caminho.
após a nossa morte, ou vamos para receber galardão do Senhor e habitar eternamente com Ele, ou vamos para o inferno, como diz a Bíblia, ou estaremos eternamente separados dele. Não é a minha palavra, não é a palavra da Igreja do Nazareno, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos afirma, nos garante. Não há um outro caminho. Mas a grande notícia que eu quero lhe dar é que Jesus virá nos buscar para estarmos com Ele de eternidade a eternidade. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos levar para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes. Aleluia. Onde o Senhor brilhará sobre a nossa vida, Ele é o nosso sol. As revelações da palavra de Deus são tremendas para a nossa vida, irmão. Olhe, minha irmã, em nome de Jesus, vença as suas dificuldades, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo buscar os fiéis da terra e Ele sabe quem é fiel e quem não é. Ele sabe. Ele sabe quem está se santificando ou não. E a Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais ainda, e aquele que é sujo se suje mais ainda. Mas Ele sabe aqueles que são dele. Então, em nome de Jesus, que hoje você creia nessas três grandes notícias do reino. Jesus é bom, Jesus nos salva, Jesus virá nos buscar, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Você que já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, continue crendo, porque Ele tem cuidado de você. Se você não crê, hoje é um bom dia para você buscar a salvação em Cristo Jesus. As notícias que vêm do mundo são sempre tristes, preocupantes e para alguns desesperadoras. Mas as notícias que vêm do Reino dos Céus, por meio de Jesus, nos trazem alegria, esperança, consolo e salvação. Amém? Eu quero orar com você agora, por favor. Querido Pai, eu te peço que essa mensagem possa chegar aos corações, não só dos irmãos da igreja, mas de todo aquele que nessa hora precisa de boas notícias. E as boas notícias vêm do reino dos céus. Então, por meio do teu Espírito, transforma esta palavra, leva a cada coração. A tua palavra ela é multiforme, ela alcança a necessidade de cada um de nós. Que assim seja, Pai. Que o Senhor nos guarde deste vírus, que o Senhor nos guarde da tua ira, Senhor. E que a cada dia possamos buscar a tua face, buscando arrependimento, buscando humilhação diante de ti, Senhor, buscando e clamando pela tua misericórdia. Porque a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, tudo já teria sido acabado. Não haveria mais nada, Senhor. Então, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida, colocamos a vida das pessoas, aquelas que estão agora enfermas com coronavírus pelo mundo afora. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Repreende essa pandemia, Senhor. Repreende, ó Deus, todo este mal que assola o planeta. Guarda, Senhor, e que seja para as vidas um sinal, um alerta de que é preciso transformação, é preciso crermos mais e buscarmos mais as notícias do céu. Assim, Deus, em nome de Jesus, oramos para a glória do teu nome. Deus abençoe meu irmão. Obrigado. Fica na paz. Se cuide, em nome de Jesus.